Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como os meus pensamentos são mais altos que os céus e mais profundo que o mar, pessoal, assim são os pensamentos de Deus para conosco. Hoje, na nossa reflexão, nós vamos aprender aqui o que Deus quer para a nossa vida. E você vai ver que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, como diz as Escrituras. Eu separei aqui a história de Josué. Você que não conhece o chamamento de Josué, eu vou ler para a senhora, para o senhor, queria que você ficasse conosco. Daqui a pouco vamos estar realizando também aquele momento da oração em favor da sua casa, da sua família, por um familiar que esteja enfermo. Se você quiser, você pode até colocar o nome aqui abaixo, na parte dos comentários, para que a gente ore por todos. E não esqueça de compartilhar com um amigo, com uma amiga, a mensagem que temos passado diariamente. O livro de Josué, capítulo 1, fala sobre um acontecimento que eu acredito que esteja acontecendo na vida de muitos. Vamos ler para que você entenda. Diz assim, Josué capítulo 1. Deus anima a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Olha bem, Josué, ele ainda não era considerado servo de Deus. Se você vê depois, já nos últimos capítulos do livro de Josué, Deus já chama ele de meu servo, porque ele obedeceu em tudo que Deus lhe falou. Mas aqui, Deus retrata ele ainda como servo de Moisés. E o que aconteceu? Vamos lá. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu gostaria que você entrasse comigo na história. Tem coisas que, para a gente entender, nós temos que voltar lá no tempo, imaginar o que aconteceu aqui. E o que eu vejo aqui foi o seguinte: como a Bíblia já começa relatando que Deus teve que animar a Josué, não apenas devido à morte de Moisés, não. Porque Moisés, para ele, era uma pessoa íntima, uma pessoa próxima, que ele considerava, que ele já tinha um apreço, um carinho. Então, uma vez que ele morreu, poxa, é normal que quando você quer uma pessoa, você também se entristeça. Só que tinha um fator aqui ainda maior, pessoal. E qual é? Moisés era o homem que estava guiando o povo para a terra prometida. E uma vez que ele está levando o povo para a terra prometida e ele vem a morrer, é como que a esperança de seguir adiante também morreu. Porque Deus falava com Moisés, dava a direção a ele e ele então guiava o povo. Uma vez que ele morreu, então o nosso guia morreu, estamos perdidos. Vamos ter que ficar aqui nesse patamar até onde chegamos. Não vamos poder avançar mais. Só que aí Deus se manifesta falando com Josué, mostrando que os planos de Deus são maiores do que o nosso. E uma coisa interessante é o seguinte: nem a morte de Moisés pôde impedir o que Deus queria para aquelas pessoas. A única coisa que pode impedir a realização da obra de Deus na nossa vida somos nós mesmos, porque a promessa de Deus é fiel e verdadeira. E enquanto eu obedecer e seguir o que Ele me orienta, de uma forma ou de outra, Ele sempre sabe a maneira para realizar o que Ele prometeu, pessoal. Essa é a fé que devemos de ter no nosso coração. Então, Deus ele fala para Josué o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão. Significa,
eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E para atravessar o Rio Jordão, ele tinha que se levantar. Se levantar o quê? Na fé. Se levantar no seu ânimo. Por isso que o texto fala, Deus anima a Josué. E para que Deus venha fazer coisas maiores na nossa vida, eu não posso estar com o meu ânimo caído, eu não posso estar com os meus pensamentos negativos. Tem pessoas que elas como já se acomodaram em não ver a promessa de Deus na vida dela. E nós não podemos, ter esse tipo de pensamento. Talvez foi isso que entrou ali em Josué, no povo que ali estava, mas Deus queria que eles atravessassem o Jordão. E por quê? Porque além do Jordão estava a terra prometida. Além do Jordão estava a promessa de Deus para se concretizar na vida de todos eles. E é isso que eu tenho que crer dentro de mim. Se você veja que estamos chegando aí já a mais um fim de ano, e não importa se é fim de ano, você pode começar agora, tudo novo, tudo diferente. Como? Quando você passa a crer no seu coração que Deus ainda tem para você coisas melhores e maiores. Quando você abre a sua visão para o que Deus ainda deseja realizar. Porque uma vez que a pessoa ela tem a visão fechada, então é como que ela perde os desejos dentro dela. Você quer ver um exemplo? Olha só. Se você vê uma pessoa magra, ou uma pessoa que está não digo magra, mas uma pessoa que está numa boa condição física, você olha para ela e fala o quê? Poxa, você está bonito, você está bonita. Aquilo te inspira a você também querer mudar a sua condição física. Você vê uma pessoa já idosa, que tem aí os seus 70 e poucos anos, 80 anos, mas bem de saúde, andando, exercita o corpo, é uma pessoa saudável. Você olha assim, você fala como? Poxa, eu quero chegar na sua idade com essa disposição que você tem. Se eu chegar na sua idade assim como você está, você logo também passa a ambicionar aquilo, você passa a querer aquilo. E muitas pessoas, por não terem a visão, até por não esquadrinhar a palavra de Deus, porque a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Mas pela pessoa não ter a visão da vontade de Deus, ela acaba aceitando viver uma vida limitada. E ela não consegue entender que Deus quer que ela vá mais além do que ela está vivendo. Que Deus quer que a família dela seja um grande testemunho para outros. Que Deus quer que ela prospere, que ela tenha o melhor dessa terra. Que Deus quer que ela tenha saúde. Que ela seja uma pessoa abençoada, até para que você possa ser referência. Que as pessoas olhem para você, não para a sua honra, não para a sua glória, não para que você se torne uma pessoa orgulhosa, mas sim para que você glorifique a Deus como um servo, uma serva de Deus, de que a sua vida foi transformada, foi abençoada. Então Deus não tinha prazer em deixar eles ali, naquela situação, pela metade, podemos falar assim. Deus queria completar a obra que ele começou quando tirou o povo lá do Egito. Assim, Deus também quer completar a obra na sua vida. Eu não posso crer que Deus, fez você sair do mundo, fez você largar o mundo das drogas, a perdição, você veio para a presença de Deus e a sua vida não vem a se modificar. Não! Deus, ele quer fazer ainda coisas maiores e melhores. E a gente vê isso aqui. Tem até uma passagem no livro, em Romanos, se eu não me equivoco, Romanos 12 fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Então, da maneira que eu penso, é a maneira que eu vou agir, que eu vou atuar, que eu vou buscar. Então, se você tem pensado pequeno, você não tem tido visão da grandeza de Deus, do que Deus realmente quer para a sua vida, então você vai acabar aceitando ficar aquém do Jordão, se podemos falar assim. Mas você tem que ambicionar
passar o Jordão e mais além, levar a sua vida mais além do que você tem vivido, porque enquanto você tem vida, você pode fazer o que você quiser, só vai depender de você mesmo. E foi o próprio Deus que falou isso, tirando deles aquele sentimento que estava ali no povo, contagiando todo mundo. Sentimento de frustração, sentimento negativo, sentimento de que eles já chegaram onde tinha que chegar e que a vida deles já estavam resumidas no que eles estavam vivendo, mas isso não era verdade. Por isso Deus falou, olha, Josué, levanta agora, porque eu vou fazer através de você. E o mais interessante, sabe o que é, pessoal? Vê se você vai concordar comigo. Josué não estava apercebido de que Deus queria fazer através dele. Talvez se outro se levantasse, ele até acreditaria. Mas com ele próprio, ele não estava atento a isso. E talvez tem pessoas que ficam esperando que algo aconteça. E Deus quer fazer através de você. Através da senhora, através do senhor. Deus quer fazer a manifestação dele através da sua vida, não é através da vida de ninguém. Deus quer que você que conhece ele, você que tem buscado ele, seja o testemunho dele nessa terra. Por isso, levanta-se, levanta a sua fé, levanta a sua autoestima, levanta a sua visão. Deus falou isso com Abraão. Você se lembra? Ele falou para Abraão, Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste. Você vê todas essas terras? Então, eu a darei a você e a sua descendência. Os homens do passado, aconteceu isso. O próprio Moisés, ele não acreditava que ele poderia ir lá e livrar o povo das mãos de Faraó. Gideão, se lembra de Gideão? Estava lá malhando trigo, lutando, homem esforçado, e ele queria um libertador, ele reclamava da situação. E quando o anjo apareceu e falou com ele e disse assim, ó, você vai libertar o teu povo. Sabe o que Gideão falou? Quem sou eu? Eu sou o mais pobre da minha família, eu não tenho condições nenhuma. Deus falou, não, eu vou ser contigo. Então, às vezes, as pessoas ficam com a visão limitada, porque elas ficam olhando para a sua condição, para a sua capacidade, para os problemas que elas estão vivendo, e elas esquecem de olhar para o que Deus está falando. Se a promessa de Deus está dizendo que através de você Ele vai fazer coisas maravilhosas, então creia. Ele disse, eu sou contigo. E foi isso que ele falou para Josué. Se a gente lê os outros versículos abaixo, você vai ver que ele fala assim, ó, tão somente esforça-te, no versículo 7, e ser muito corajoso, cuida em fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E mais embaixo ele fala, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Deus deu força para ele, Deus animou ele, Deus mostrou que ainda tinha muita coisa para fazer através dele. Eu quero dizer para você que Deus também quer fazer muitas coisas ainda através da sua vida. Esse ano está terminando, vamos começar 2025 e vai ser vitória. Deus vai fazer coisas grandiosas através da sua vida e eu quero que você creia. Mas pastor, e se eu morrer? Porque a gente não tem que dizer que tudo é se Deus permitir, se Deus ele nos dê a capacidade. Verdade. Se você morrer, sabe o que vai acontecer? Se você morrer, você vai para o melhor. Você vai para o céu. Mas para isso também você tem que estar cultivando uma vida com Deus. Tá dando para entender? Mas o que eu quero aqui, através dessa mensagem hoje, é levantar a sua autoestima. É mostrar para você que você tem que passar o Jordão. Passe essa fase, passe essa barreira, passe essa dificuldade, sabe? Não fica limitado no que você está vivendo agora, não. Creia que ainda tem muitas coisas ainda adiante de você para serem realizadas. E Deus só está esperando que você se levante, que você creia, tá bom? Vamos fazer o momento da oração agora?
Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus e meu Pai amado, muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Porque como o Senhor mostrou para Josué, ele nem imaginava que ele iria guiar aquele povo, que ele chegaria à terra prometida, e ele chegou. Talvez essa pessoa está passando por problemas e ela não imagina o que o Senhor ainda quer fazer na vida dela. Mas eu te peço, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa essa senhora, abençoa esse homem, muda a história dessa pessoa. Faça, meu Deus, que essas lágrimas que hoje correm no seu rosto devido aos problemas, amanhã, meu Pai, sejam sorrisos de alegria, de vitória, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer acontecer na vida dela se ela for esforçada, valente, lutar e não desanimar. Pai querido e amado, eu apresento a vida de todos que oram conosco, dos nomes que são colocados aqui para a oração na tela desse celular, e peço que o Senhor os abençoe e que dê força em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Olha, fique com essa mensagem, que Deus te ilumine e abençoe a você e toda a sua casa. E vamos amanhã novamente trazer uma nova mensagem mostrando para você o desejo de Deus através da sua palavra. Agora, não se esqueça, repasse a um amigo, a uma amiga e vamos juntos semear a palavra de Deus. Um abraço, até a próxima.